Bom dia. Na nossa vida, grande parte do que fazemos, somos na realidade levados por hábitos, por condicionamentos. Muitas coisas que a gente acredita ter, entre aspas, a nossa escolha, muitas vezes são hábitos que a gente vai acumulando e que depois acabam nos levando a agir de uma forma, de outra maneira, né? E ao mesmo tempo, para que a gente consiga agir de uma forma diferente, a gente tem que criar hábitos também. A boa notícia é que não é tão difícil assim criar hábitos. Isso me lembra, na verdade, ontem a gente estava falando dos ensinamentos dados por esse mestre chamado Lumpho Tata. E uma vez ele disse uma coisa que foi: nós sofremos porque temos venenos mentais, ou seja, comportamentos interiores e hábitos negativos de raiva, de inveja, de ciúmes, de apego, etc. Como que a gente faz para moldar a nossa mente? Pensando apenas? Não. Direcionando o nosso comportamento, ele dizia. Porque no momento no qual eu vou direcionar o meu comportamento, naturalmente eu vou direcionar a minha mente. Então, meu comportamento no meu dia a dia, a forma como eu vou agir, a forma como eu vou falar, as escolhas que eu faço. Se a gente controlar, ou melhor, direcionar de uma forma positiva a nossa palavra, o nosso corpo, naturalmente a gente vai estar direcionando a nossa mente. Então, o objetivo principal qual é? Direcionar a mente. Porém, existem dois aspectos nos quais a gente precisa trabalhar para fazer isso. Um deles é na mente e outro é, digamos, no corpo. Em outras palavras, a gente tem que trabalhar a direção da nossa mente durante a meditação e fora dela também. É um trabalho constante, né? Um pouco brincando, querer praticar bem o budismo é um full-time job, assim, trabalho a tempo pleno, né? Todo o tempo. Não é que a gente pode pensar, não, vou lá meditar de vez em quando, depois esquece, depois eu volto. Na verdade, é uma coisa que a gente... Criar hábitos novos, criar hábitos positivos, é uma coisa que requer tempo, que requer espaço. E, na verdade, é como se a gente imaginasse, se a gente tem um material qualquer, que ele se encontra numa certa posição, ok? Digamos uma madeira, um material um pouco mais elástico, talvez, que ele se encontra num lado, só que ele está naquela posição há muito tempo. Então, cada vez que a gente traz ele para o outro lado com esforço, quando a gente para de fazer esforço, o que acontece? Ele volta para onde estava, um pouquinho menos, mas ele volta. Aí a gente vai lá e faz esforço de novo. Aí quando a gente para de fazer esforço, ele volta de novo, um pouquinho menos. Aí ele vai ficando cada vez mais flexível, cada vez mais fácil trazer ele para outra posição. Até que devagarzinho a gente vai trazendo, até que chega num ponto que a gente consegue deixar ele lá por tanto tempo, que quando a gente tira o esforço, ele continua lá. Esse é o momento no qual a gente tem a realização. Até então, o esforço é necessário. Então, a gente tem certos hábitos que a gente traz, alguns deles a gente traz de vidas e vidas, outros a gente traz dessa vida. Mas são hábitos, desde os hábitos externos, da forma de falar, hábitos que podem ser dos mais simples, que é, sei lá, o lado da cama onde dormir, coisas do jeito de comer. Tem hábitos pequenos que a gente cria no dia a dia, né? Uma das coisas que eu pessoalmente acho que é interessante da gente fazer, eu nunca gostei da ideia
pessoalmente, de criar dependências. Ter dependência com alguma coisa, né? Fazendo um exemplo qualquer. Morando na Índia, a comida é com muita pimenta, né? Normal, eu nunca tive problema, ao contrário, sempre gostei até, nunca tive. Porém, eu vi muitas pessoas que, por tanto comer pimenta, não conseguem mais comer direito comida sem pimenta, porque fica sem gosto. Essa, no final, foi a razão principal pela qual eu deixei de comer pimenta, para não criar a dependência com a pimenta. Porque depois a comida com pimenta sem pimenta não tem gosto. Tem a pimenta, ótimo, como sem problema nenhum. Porém, eu não vou criar algo, me criar uma dependência que depois, se eu não tiver a tal da pimenta, não vai estar boa a comida. Isso é um exemplo banal, bobo, uma coisa superficial, nada de importante. Porém, existem muitas coisas na vida no qual a gente vai criando dependências. Então, se a coisa não for daquele jeito, não vai estar bem. Se aquela outra coisa não for daquele outro jeito, não está direito como a gente quer. A gente vai criando dependências de uma certa forma, né? E isso é algo que, pessoalmente, eu sempre tentei e tento evitar. Porque, como eu posso colocar? Eu acredito muito que a gente não pode viver de uma forma no qual o mundo à nossa volta está sempre confortável. A gente sempre vai acabar tendo situações à nossa volta que não são da forma como a gente gostaria que ela fosse. Então, se eu fizer depender o meu conforto interno de um conforto externo, e quanto mais necessidades eu criar, quantos mais hábitos e dependências eu criar, mais eu vou precisar deste conforto externo, mais as coisas têm que ser do jeito como eu quero para que eu esteja bem. Então, quanto menor forem as dependências que eu tiver, quanto maior for a minha autonomia, melhor eu vou conseguir lidar com as situações. Quanto mais eu conseguir estar bem, não, está desse jeito, bom, está do outro jeito, também está bem. Eu não vou depender, eu não vou vincular o meu estado de prazer ou o meu estado de bem-estar a certas situações. Quanto menos eu puder vincular o meu estado de bem-estar e de equilíbrio às situações que estão à minha volta, melhor eu vou estar. Isso não quer dizer que eu não goste de um prato com pimenta. Tá, tem, tá bom, gostoso, ótimo. Porém, não tem, tá ótimo também. É claro isso? Então, um exemplo, uma metáfora que a gente pode dar para isso é a metáfora do espaço que a gente ocupa. Se a gente imagina que em volta do nosso corpo a gente faz um círculo, ok? Quanto maior for o espaço que a gente ocupa, menos espaço a gente tem. Quanto menor for o espaço que a gente ocupa, mais espaço a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior for o espaço, no sentido que o eu e o meu, quanto mais amplo ele for, quanto mais coisas eu precisar, quanto maiores forem as condições que eu preciso para que as coisas sejam do jeito como eu quero, etc. Quanto mais amplo, quanto mais eu vou me expandindo para que as coisas têm que ser. Ou seja, porque quando eu digo, não, a casa tem que estar assim, aquilo tem que estar daquele jeito, outra pessoa tem que se comportar assim. É como se o eu fosse tomando espaço daquilo que está à minha volta. O mundo tem que ser do jeito como eu quero. Quanto mais amplo é este mundo como eu quero, mais eu vou acabar me deparando com alguma coisa que não é do jeito como eu quero. Mais fácil vai ser de alguém pisar no meu pé, mais fácil vai ser de algo não ser do jeito como eu quero. Quantos maiores forem as necessidades, entre aspas, que a gente cria, né? Mais difícil é a vida. Quanto menor for o espaço que a gente ocupa, quanto mais ele for grande interiormente, quanto mais a gente direcionar o espaço para dentro do que para fora, mais fácil é a vida, mais a gente consegue estar bem numa situação, estar bem na outra situação, porque a gente diminui cada vez mais aquela expectativa que para que eu seja feliz, as coisas têm que ser de uma certa forma. Se a gente para observar, muitas vezes a gente sofre não pelo que ocorre,
mas porque o fato é que a coisa não é do jeito como eu acho que deveria ser. A pessoa não age da forma como eu acho que ela deveria agir. A situação não é como eu acho que ela deveria ser. Ou ela é diferente do que eu acho que deveria ser. Mesma coisa. No final das contas, o que acontece? Muitas vezes a gente está apegado a uma ideia de como a gente quer que o nosso mundo seja, a nossa realidade, a nossa volta seja. E o que acaba acontecendo com isso é que é uma ideia falsa, né? No sentido que ela nunca vai conseguir encaixar. Mesmo porque ela também... Se a gente tivesse uma ideia de como que deveria ser o nosso mundo, aí uma vez que a gente ficasse ela fosse fixa, aí uma vez que a gente consegue as coisas naquele nível, aí tá bom. Mas não, né? Uma vez que a gente faz uma ideia, aquilo encaixa, daqui a pouco o que acontece? Não é mais assim, a gente já muda de novo, quer outras coisas. E o que acontece é que é muito cansativo, eu acredito. E a gente ficar sempre indo à busca de ter que criar um mundo perfeito à nossa volta. Isso não quer dizer que a gente não possa ter as pessoas que a gente gosta, isso não quer dizer que a gente não possa viver num lugar gostoso, isso não quer dizer que a gente não possa fazer as coisas que a gente gosta, ter os nossos prazeres, não estou dizendo isso. Porém, quanto menor for a quantidade de dependências que eu crio, maior se torna a minha independência. Dependências são de vários tipos. Né? Porque para mim o objetivo, como eu já disse várias vezes, é estar bem comigo mesmo e com aqueles que estão à minha volta, independentemente de onde eu estiver, com quem eu estiver, em qual situação eu me encontrar. Então, para que eu faça isso, a gente tem que ir acumulando várias partes por vez. Uma delas é não criar dependências. Em relação à comida, em relação faço um exemplo que eu vejo que no Oriente é muito diferente do que aqui. O tibetano, por exemplo, não tem apego ao sono. E não tem apego ao lugar para dormir. Essa coisa que a gente tem, né? Quando a gente vê, por exemplo, vai viajando com um monte de ocidental, aí tem como que é o quarto, a cama, eu não fico no quarto com esse, eu não fico no quarto com aquele. Aí tem, parece que assim, conseguir um quarto sozinho é a iluminação. Né? É assim, é uma coisa... E na cultura tibetana isso praticamente não existe, né? E eu já vi pessoas assim acontecer que não, eu não vou dormir com aquela pessoa, uma tragédia, assim, um sofrimento... Porque não é assim. Isso é uma coisa que é forte. Outra coisa que para nós é muito forte, mas são hábitos, é o banheiro. É outra necessidade. Mas o que acontece? Você vê na cultura tibetana, por exemplo, é uma cultura que vem o quê? Vem de uma época onde todos viviam numa casa grande. Nunca teve muito essa coisa de cada um ter o seu quarto, como até pouco tempo atrás aqui também não tinha. Mas a gente acostuma rápido, né? E o que acontece é que, tudo bem, lá no Tibete não é normal, no monastério, se a pessoa está dormindo, entra no quarto, acende a luz, conversa. E alguém vai ficar chateado? Não. Que problema tem? Simplesmente não faz parte do conceito que tem alguma coisa errada, está tudo bem. Para mim, o exemplo mais claro foi um dia que aconteceu várias vezes de eu estar dormindo junto com outros monges, uma viagem, alguma coisa, de repente um entra depois, levanta na hora que quer para fazer as próprias práticas, ela liga, acende a luz, entra, sai, conversa, não tem nenhum problema. Né? E é interessante porque quando uma coisa que para nós pode parecer meio absurda, mas é vivida com tanta naturalidade, sem nenhuma intenção de estar fazendo, tem uma hora que aquilo passa também. A gente relaxa. Né? E uma vez eu estava no Tibete, eu tinha que falar com o irmão do Lama Gangchen, que é um monge no monastério de Tashilhunpo. Aí eu falo para o sobrinho dele, que é um amigo meu que estava lá, então eu tenho que falar com ele, então liga lá. Aí quando eu fui olhar, eram 11h30 da noite. Ele acorda umas 4 da manhã. Ele vai dormir cedo. Eu falo, não vou ligar agora, ele está dormindo. Aí ele me olhou e falou, e daí? Você liga, ele responde... Depois ele volta a dormir. Cadê o problema nisso? Aí eu falei, não, deixa, amanhã eu ligo, não tem problema nenhum.
Mas é um fato são coisas que são hábitos que a gente cria, conceitos dentro dos quais a gente vive. Então, por exemplo, a dependência que a gente cria no lugar onde vamos dormir, como vamos dormir. Isso é uma dependência. Então, se a condição não estiver do jeito como eu quero, eu não vou conseguir dormir direito. Mas isso são muitas vezes, ideias que a gente tem do que realidades. No sentido que, quando a gente está bem, quando o nosso espaço está pleno, a gente está bem interiormente, a gente tem várias coisas que normalmente para nós são fundamentais e mesmo sem elas a gente continua bem. Não que não nos faça falta necessariamente, mas a gente não vai sofrer da forma como nós achamos que normalmente iríamos. Faço um exemplo. Quando a gente esteve ano passado no Tibete, viajando, ok? Era um grupo principalmente ocidentais, que eram umas 50, 60 pessoas, dormindo em quartos de 15 pessoas, no sentido que era um colchonete do lado do outro, sem nem 10 centímetros entre um e outro, praticamente. O banheiro, para todos, era um só e era praticamente um buraco no chão e acabou. Não tinha água corrente. 6 dias assim, a comida era uma coisa que a maioria de nós mal conseguia comer. Tudo isso a quase 5.000 metros de altitude. E está todo mundo feliz. E estão falando de pessoas que estão acostumadas a ter o próprio quarto, o próprio banheiro, a comida do jeito que quer. E são necessidades. De repente, você está pleno com outras coisas. Quando a gente dentro tem uma satisfação, quando algo nos preenche, essas outras coisas, no começo tem um medo. Como eu vou fazer? Como vai ser? Aí depois, com o tempo, vai acostumando. Primeiro dia é mais difícil, segundo um pouco mais fácil, depois acostuma um pouco ali, depois acostuma um pouco lá. É claro, depois de uma semana, dentro desse nosso hábito, quando chega para o quarto sozinho, com o banheiro direitinho, parece que chegou no reino dos deuses, né? Porém, o que acontece o que eu quero dizer é que a gente cria dependências. Não tem nada de errado em ter uma situação que a gente gosta, ter coisas boas. Eu não estou falando isso, mas o que eu quero dizer é diminuir as dependências que a gente tem. A gente vai criando... Então, poder dizer, eu estando bem comigo mesmo, não importa onde eu estiver, eu vou estar bem. Não tenho que ter medo de não ter aquilo que eu vejo como a minha segurança. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, a nossa segurança, a gente deve encontrar ela dentro de nós e não fora. Porque a gente tenta criar seguranças externas, né? Então, a gente vai ter a segurança, eu tenho que estar num lugar que é assim, com pessoas que são desse jeito, eu tenho que ter o meu espaço desse jeito, eu tenho que ter o meu conforto assim. A gente vai criando várias coisas. E a nossa tendência, normalmente, é cada vez mais ir tentando criar uma condição, uma zona de conforto no qual a gente não sofra. Isso é o que a gente vai tentando fazer, né? Então, o que acontece diante disso é que vai passando o tempo. Se a gente vai tendo cada vez mais recursos, o que vai acontecendo é que diante desses recursos a gente vai tentando cada vez mais criar situações de conforto. Então, se no começo viajar era uma coisa super longa, que tinha que ir a pé, a cavalo, e demorava, de repente teve a carroça, era uma coisa maravilhosa. Aí da carroça virou carro, aí o carro agora tem a estrada sem buraco. Aí depois a pessoa vai lá, começa de helicóptero, aí tem carro já não dá mais. Aí depois vai passando de uma coisa para outra. E o que acontece? Quando acostuma com um certo nível de conforto, quando não tem aquilo, o outro que antes era conforto já virou sofrimento. Então o que acontece é que a gente vai criando à nossa volta, cada vez mais, situações para que a gente possa estar bem. E tentando... É como se a gente fosse tentando criar uma zona de conforto no qual a gente estivesse bem. A gente vai criando situações, lugares, pessoas. A gente vai fazendo coisas para que a gente consiga não sofrer. Só que o que acontece é que a verdadeira zona de conforto ela é interna. Quando eu consigo ter satisfação, equilíbrio,
Quando eu estou bem, quando o meu espaço interior ele é pleno, ele é amplo, vasto, eu vou estar bem em várias situações. Um exemplo para mim disso, quando a gente observa pessoas que praticavam muita meditação, que tinha esse aspecto muito forte de ter uma estabilidade interior e que tiveram momentos de extremo sofrimento, extrema dificuldade. Por exemplo, quando tiveram que sair do Tibete, em 59. Muita violência, deixar o próprio país com tudo aquilo que se tinha, ir para um lugar onde não fazia-se a mínima ideia do que ia acontecer, uma cultura completamente diferente, etc, etc. E no final, o que aconteceu? Os monges, por exemplo, passaram os primeiros 10 anos no norte da Índia, num lugar chamado Buxa, que era onde antes era uma ex-prisão que os ingleses tinham construído na Índia, onde Mahatma Gandhi ficou preso, que era no meio da floresta, assim, no norte da Índia, um lugar meio remoto, e a prisão tinha sido fechada, e aí não tinha um lugar para colocar, vão colocar os monges lá. Passaram 10 anos naquela região. Era um lugar difícil, hostil, por várias razões, comida praticamente não existia, muito bem, a comida que eles tinham era uma comida dada pelo governo, só que pela corrupção e uma coisa e outra, quando chegava para eles, o que chegava, na verdade, era arroz, já velho, e no meio do arroz tudo era misturado com fezes de rato e insetos mortos. Então eles tinham que limpar tudo antes de comer, sobrava pouco, 80% deles estavam com tuberculose, não tinham nenhuma perspectiva de futuro no sentido o que vai acontecer amanhã com a gente, porque o nosso país não está mais aí, viram aquilo que para eles existia de mais precioso e sagrado ser destruído. E foram 10 anos maravilhosos. Por quê? Eu perguntei uma vez para o meu mestre que estava lá durante esse período. Falei, qual foi, desde que você saiu do Tibete, qual foi o melhor período da sua vida? Ele falou, os primeiros 10 anos. Como assim? Nos primeiros 10 anos, vocês estavam nessas condições que eu acabei de descrever. Para dormir era só deitar num lugar e soltar o cinto. Não tinha cama, não tinha lençol, não tinha cobertor. Como se esse foi o melhor período? Hoje em dia vocês têm a casa direito, a comida é boa, tem um bom sistema de saúde, está bem. Por que esses primeiros 10 anos foram os melhores? Como pode uma coisa dessa, né? Ele falou, porque durante aqueles 10 anos a gente só pensava em duas coisas. Praticar o Dharma, meditar, filosofia, entender o desenvolvimento interior, e a gente pensava na situação política do Tibete. Nada mais. Então, o que aconteceu? Eles pegaram um momento de extrema dificuldade e foi preenchido com aquilo que eles já tinham, que era o quê? O desenvolvimento interior. Já que a gente está aqui, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas vamos viver bem o momento presente. Então, eles foram 10 anos de retiros espirituais, estudo de filosofia. Ele falou, já que a gente não tinha outras coisas para fazer, a gente mergulhou. Aí, quando a gente chegou para o sul da Índia, aí teve que construir um monastério, aí teve que começar a se preocupar com várias outras coisas. Aí, quando começou a chegar um pouco mais de dinheiro, aí começou, essa é a minha casa, aqui você não entra. Essa é a sua casa. Começou a criar divisões entre as pessoas. E isso acabou perdendo a harmonia que se existia. Ele falou, durante aqueles 10 anos tinha uma harmonia entre nós que era incrível. Mas o ponto principal é o que fez com que em condições tão difíceis eles estivessem tão bem. Porque tinha uma riqueza interior muito grande, que foi cultivada durante aquele período, como prioridade antes de mais nada. Então, e quando a gente ouve todos aqueles que passaram aqueles anos lá, que eu já conversei com muitos, na verdade, a maioria deles hoje em dia não está mais em vida, mas na Índia eu conversei com muitos, e todos eles lembravam daqueles anos com muita alegria. Mesmo diante de todas essas dificuldades. Por quê? Porque o espaço, o tempo, ele foi preenchido com o quê? Com o desenvolvimento interior. Então a prioridade era aquela. Tudo bem, hoje tem comida, amanhã não tem direito, estou com um pouco de fome, o corpo está doendo, estou com frio, não tem cobertor. Ah, mas tem a correta visão da realidade.
tem o amor, a compaixão, a impermanência, a meditação. Então encontravam prazer e plenitude, satisfação dentro de si. E quando a gente encontra esse prazer, essa plenitude, essa satisfação dentro de nós, fora, está de um jeito, está de outro, a gente vai lidando com as coisas, tudo bem, mas não é isso que importa tanto assim. Ok? Muito bem. Não é que a gente precisa necessariamente logo de cara já conseguir chegar num estado desse, ok? Porém, o que aconteceu quando chegaram na Índia foi que aqueles que tinham uma preparação e tinham, de uma certa forma, uma base espiritual mais forte, escolheram de ficar como monges. Aqueles que eram monges, mas na verdade não tinham essa força, essa preparação por um outro lado, o que fizeram é que eles tinham a escolha. Quando os homens, quando chegaram, os monges, foi dada a escolha, ou vocês continuam como monges e vai para esse lugar, ou podia ir trabalhar na construção de estradas, ou ir para o exército. Cada um acabou escolhendo ir para um lugar diferente. Tiveram alguns que foram para o exército, outros que foram trabalhar na construção de estrada, e outros que foram para o monastério. Os que foram para o monastério eram aqueles que tinham essa estabilidade interior, na verdade. Então, a gente não precisa necessariamente ter que chegar nesse nível de um dia para o outro, porém é valorizar a nossa estabilidade interior. Lembrar que a gente tendo uma boa estabilidade interior, a gente vai lidar com as situações à nossa volta de uma forma melhor. Isso também não quer dizer que os problemas não devem ser resolvidos. Problemas existem para serem resolvidos. Porém, a gente vai poder sofrer menos com eles. Poder ter mais estabilidade, poder um pouco mais de equilíbrio, um pouco menos de, como eu posso colocar, hoje em dia acontece que quando tem uma coisa boa, a gente fica, muitas vezes, super feliz e entusiasmado, e que coisa maravilhosa, etc. Quando acontece uma coisa ruim, aí vai lá para baixo. É importante a gente ter um pouco mais de equilíbrio, devagarzinho diminuir a oscilação da onda. Quando está bom, legal, que bom. Quando está ruim, ok, tudo bem, vamos lidar com a coisa. E devagarzinho a gente conseguir ter um equilíbrio maior diante disso. Porque o problema que acontece é que quando a gente tem um momento de prazer e a gente está feliz com aquilo, ótimo que a gente está feliz. Mas o problema acontece do momento no qual a gente cria a expectativa que aquela felicidade, aquela coisa boa vai durar para sempre. Acontece uma coisa boa, a gente acha que aquilo tem que ser para sempre. Acontece uma coisa ruim, a gente tem o medo porque aquilo vai ser para sempre. Quantas vezes que a gente não vê pessoas que estão num momento de dificuldade, a pessoa vem falar, mas eu não posso viver toda a minha vida assim. Não se preocupe, não vai acontecer. Nada é para sempre. Mas a gente tem, acontece ou não? Tem uma coisa ruim, mas não pode ser para sempre assim. Acontece uma coisa boa, a gente tem a expectativa que a gente tem que fazer o possível para que aquilo seja sempre assim. Também não vai ser sempre assim. Mesmo que eu consiga não me separar daquilo. Eu adoro a água, consigo a água, não, nunca vou deixar a água, que eu fique sempre com ela. Aquele momento vai ser sempre assim? Mesmo que a água eu nunca deixe ela, ou a água nunca me deixe? Mesmo no momento no qual eu não quero mais ela, ela não me deixa mais? O que acontece? Mesmo que eu sempre esteja lá, a forma como eu vivo aquilo vai ser sempre a mesma? A experiência vai ser sempre a mesma? Não vai. Então, é o fato da gente, ao mesmo tempo, trazer a nossa presença para o presente, aceitar que as coisas se transformam constantemente e a gente vai vivendo elas. Então, quanto maior for a nossa estabilidade interior, quanto mais nós diminuirmos as dependências externas e criarmos uma estabilidade interna, é um processo longo e gradual. A gente tem que lembrar disso também. Quanto mais fácil vai ser a vida, mesmo diante de situações difíceis, porque todos nós temos. Okay?
Eu acredito que não... Eu até hoje não conheci ninguém, absolutamente ninguém, que não tivesse situações difíceis, que não tivesse problemas, dificuldades. Ninguém. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Algumas pessoas mais vivendo bem, outras pessoas menos vivendo mal. Então, no final das contas, o nível de sofrimento não depende da quantidade de problemas. Então, é o fato da gente gerar essa nossa estabilidade interior. Uma das coisas para ter essa estabilidade interior é lembrar, antes de tudo, que existe uma realidade interior, que muitas vezes nem é levado em consideração, né? Muitas vezes a gente nem para pensar e para observar, nossa, eu tenho minha mente, os meus sentimentos, através dos quais eu me relaciono com o mundo, eu posso mudar a minha mente, dessa forma vai mudar a forma como eu me relaciono com o mundo. A gente tem essa consciência normalmente? Não muito, né? Alguns de nós sim, porque a gente já fez a nossa lavagem cerebral, um pouquinho por vez. Repetimos muitas vezes, fomos vendo, abrindo a mente, mas muitas vezes não. Então, um dos primeiros passos é fazer amizade com essa nossa realidade interior. Lembrar que nós temos a capacidade de direcionar a nossa mente, direcionar os nossos sentimentos. É possível isso. E é como se a nossa mente... Se eu fazer uma metáfora que ela não é muito, filosoficamente não é muito correta, mas nesse contexto eu acho que ela ajuda. Tá? Imaginemos que a nossa mente é como um óculos que a gente coloca. Okay? Um óculos ele pode ter várias cores. Se eu coloco um óculos rosa, eu vou ver tudo rosa. Se eu coloco um óculos azul, vai ser tudo azul. Se eu coloco um óculos cinza, vai ser tudo meio preto escuro. Vai depender da cor que eu vou estar colocando. Nós vemos o mundo através dos óculos da nossa mente. Não acontece algumas vezes a gente acordar de mau humor? E o mundo está tudo ruim. Tem dias que a gente acorda de bom humor e está tudo maravilhoso? Então, lembrar, a meditação é uma forma que a gente tem, um instrumento que a gente tem extremamente válido e precioso, potente ao mesmo tempo, para a gente conseguir limpar esse óculos. Colocar mais clareza. E através disso, a gente vai conseguir ter mais clareza no que está à nossa volta. Porque quando a mente não tem clareza, a gente não consegue discernir entre uma coisa e outra. A gente não consegue, muitas vezes, discernir entre o que a gente precisa, as nossas necessidades e as nossas vontades. E mais do que tudo, a gente não tem a capacidade de discernir entre a nossa liberdade de escolha e as condições que estão à nossa volta. A gente acha que a gente é o resultado. A gente vive como se nós fôssemos o resultado daquilo que acontece à nossa volta e pronto. Eu estou sentindo isso por causa disso, eu estou sentindo aquilo por causa daquele outro, eu estou vivendo assim porque isso aconteceu, eu estou vivendo assim porque aquilo aconteceu. Quando que a gente tem uma liberdade interior muito maior. Seguindo a mesma metáfora, digamos que a gente não possa dizer o que acontece fora. O mundo à nossa volta está aí. Porém, os óculos a gente pode mudar. Pode limpar. E isso vai mudar a forma como a gente vê o mundo. Ok? Então, um outro exemplo que se coloca também é, quando a gente olha para uma fotografia, okay? Muitas coisas estão numa fotografia. Normalmente, a gente olha para a fotografia e a gente pergunta, o que você vê na fotografia? O que ela está te mostrando? A primeira resposta, qual é o objeto que foi fotografado? Claro. Mas, na verdade, ela mostra muito mais do que apenas o objeto que foi fotografado. A fotografia, ela mostra a luminosidade que existia no momento, a sensibilidade do filme, a posição do fotógrafo, a atitude dele. O mesmo objeto fotografado por duas pessoas diferentes, vai ser a mesma foto?
Não. Pode ser completamente diferente. Nós, na nossa vida, quando a gente pensa nas memórias do que aconteceu, são fotos que a gente tem da vida, da realidade. Porém, a gente olha para as fotos como se a única coisa que existisse nela é o objeto. Quando que, na verdade, o fotógrafo, ele vai determinar o ângulo, a perspectiva, a luminosidade, a forma como a gente vai viver aquilo. Então, um dos trabalhos que a gente faz através da meditação é a gente ter mais clareza e mais estabilidade e consciência ao mesmo tempo que o fotógrafo existe. E que, na verdade, o fotógrafo muitas vezes é muito mais importante do que o objeto. Um bom fotógrafo, ele faz foto bonita com qualquer coisa. Pode ser aquela situação mais sem gosto de nada. Ele vai lá e faz uma foto bonita. Quem não sabe fotografar pode ter a situação incrível, com a melhor máquina, fica aquela foto meio sem gosto de nada. O que é isso? É o olhar. Uma pessoa que tem sabedoria e estabilidade, qualquer situação ela vai viver aquilo de uma forma boa. Vai conseguir lidar de uma forma positiva. Se a gente não está bem, a gente vai em qualquer situação, a foto vai ficar ruim. Então a meditação é para nos ajudar a estar tendo mais estabilidade interior, para a gente ter, podemos usar a metáfora do fotógrafo, podemos usar a metáfora dos óculos, o que a gente quiser. Porém, o fato que a gente tem que gerar essa nossa estabilidade interior para, através dela, poder viver o mundo de uma forma melhor. Okay? Então, são 2 pontos. Diminuir as dependências. Onde a gente vê que a gente cria dependência, nem que seja nas coisas pequenas e mais simples da vida. De vez em quando, sair da zona de conforto. Fala, não, eu não vou fazer mais assim. Por quê? Simplesmente porque eu criei uma dependência com isso. Né? Aí a gente vai mudando um pouco. Aí quando eu quero, eu volto. Eu posso voltar a fazer aquilo sem problema nenhum. Não tem nada de errado naquilo. Mas é o fato da gente poder manter a nossa estabilidade, estar bem, mesmo em situações diferentes. Então, mudar um pouquinho de vez em quando. Porque a vida não é estática. Em algum momento eu vou ter que viver de uma forma diferente. Alguma coisa vai acontecer. Então, eu não criar dependências é muito bom. Isso, para mim, é uma das grandes liberdades que a gente pode ter. Ok? E o outro aspecto é, a gente precisa estar presente no momento presente, reconhecer o espaço que existe dentro de nós, que é infinito, e gerar uma estabilidade interior. Através dessa estabilidade interior, a gente vai, onde quer que a gente for, pode estar o mundo está tremendo à nossa volta, a gente mantém a nossa estabilidade. Isso faz toda a diferença. Ok? Nós vamos fazer agora uma meditação, que era parte da meditação com a respiração. Depois disso, vamos fazer vamos continuar a meditação com uma meditação com visualização. Ok? Vamos começar com aquela que é chamada a respiração em 9 ciclos. A razão pela qual eu disse tudo aquilo que eu disse até agora é porque a gente precisa entender a importância de meditar. Porque meditar em si não é difícil. O problema, o que é difícil é dar constância. E uma das coisas que a gente precisa cada vez entender mais é a importância de meditar. Isso tem que ir caindo a ficha, a gente tem que entender isso profundamente, porque a técnica em si é simples. Não é nada de tão complexo. Existem meditações difíceis? Claro. Tem 1000 formas diferentes de meditar. Vários e vários níveis de meditação. Né? A meditação que normalmente está sendo cada vez mais conhecida no Ocidente, não é nem o ABC da meditação, é o A da meditação. É um dos primeiros passos, mas super importante. Imagina escrever um livro sem a letra A. Então é fundamental. Mas, assim, existe um grande
oceano vasto e profundo de práticas de meditação. Meditação é um instrumento extremamente potente que a gente tem. Mas o primeiro passo é trazer a nossa mente para o momento presente. Mas a gente tem que entender o quanto é importante meditar. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia e lembrar que é meditando várias vezes que a diferença acontece. Ok? Então, porque a técnica em si não é difícil. Porém, se a gente não tiver a consciência da importância, a gente acaba não fazendo. O que acontece muitas vezes. Ok? Então agora, nós vamos primeiro fazer a meditação da respiração em 9 ciclos. Eu só vou explicar ela bem rapidamente. Tá? A gente vai fazer o que a gente visualiza que nós temos 3 canais de energia, que é o canal central que sai da nossa testa, desce pela nossa coluna vertebral, até onde está o cóccix, ok? Aí depois na base da coluna vertebral, aí depois nós temos 2 canais laterais que saem das 2 narinas, vão lado a lado ao canal central, e a 3 dedos abaixo do umbigo entra no canal central, ok? Nós vamos primeiro visualizar que a gente inspira por um lado, o ar entra por um canal, vai limpando ele, chega abaixo do umbigo, aí ele empurra o ar pelo outro canal e sai pelo outro lado, limpando o outro canal também. Tá? A gente vai inspirar por uma narina profundamente e vai expirar pela outra em 3 vezes, colocando todo o ar para fora. Aí depois disso, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, inspira por um lado, profundamente, expira pelo outro. A gente vai fazer 3 vezes de cada lado. Inspira, expira, inspira, expira. Ok? Aí, depois disso, a gente vai inspirar pelas 2 narinas. A gente visualiza que o ar entra pelas 2 narinas. Chega até abaixo do umbigo, entra no canal central e depois ele vai subir, limpando o canal central e vai sair por cima quando a gente expira. Ok? Então a gente vai fazer isso 3 vezes. Essa é uma técnica super simples e ela serve para trazer um pouco de equilíbrio para a nossa mente. Ok? Depois o resto da meditação eu vou explicando no que a gente vai fazendo. Ok? Então vamos nos sentar em uma posição confortável, com a coluna reta principalmente. Os ombros relaxados. A boca relaxada. Os olhos levemente fechados. Nós vamos fazer respiração em 9 ciclos, fechando primeiro a narina direita, inspirando pela esquerda. Depois expirando pela direita. Observamos os nossos 3 canais de energia, o canal central e os 2 canais laterais. Fazemos o punho Vajra. Vamos fechar a narina direita e começar a respiração em 9 ciclos.
Observamos o ar que entra pelas nossas narinas. Levamos o ar até abaixo do umbigo. Depois expiramos profundamente. Inspiro. Expiro. Nos relaxamos profundamente no momento presente, observando o ar que entra e o ar que sai. Qualquer outro pensamento que surgir em nossa mente, não importa qual for ele, não damos importância. Deixamos com que o pensamento se vá da mesma forma como ele veio. Ele veio do nada, ele vai ao nada. Não nos apegamos a este pensamento, sem julgar, sem justificar. Simplesmente voltamos a nossa atenção ao ar que entra e ao ar que sai. Inspiro. Expiro. Relaxamos a nossa mente em nossa própria respiração. Não geramos um estado de tensão, tentando eliminar outros pensamentos, mas sim um estado de relaxamento, no qual não damos importância, não seguimos, não julgamos ou justificamos, não damos nomes a qualquer outro pensamento. E relaxamos nossa mente no ar que entra e no ar que sai. Inspiro. Expiro.
Inspiro. Expiro. No espaço à nossa frente, surge Guru Buda. Guru Buda representa para nós tudo aquilo que existe de sagrado. Sentado sobre um trono, com assento de sol e de lua, Guru Buda se encontra na aparência como nossos mestres ou como Buda. Guru Buda é inseparável de todos os Budas, de todos os seres sagrados. Guru Buda nos sorri. Inspiro. Olhamos para nós mesmos. Como se olhássemos em um espelho. Reconhecemos profundamente dentro de nós um sentimento, uma vontade, que é a vontade de ser feliz. Algo forte, profundo, não conceitual. A força que nos move a fazer tudo aquilo que fazemos. Inspiro. Expiro. Essa profunda vontade, porém, é guiada e direcionada por outros sentimentos e hábitos internos. Temos a ignorância de não saber o que é o melhor para nós mesmos, o medo, a raiva, a inveja, os ciúmes, o nosso próprio egoísmo. Inspiro. Expiro. Desejamos profundamente estar livres de nossos venenos mentais, poder desenvolver um estado interior de paz, equilíbrio, satisfação, amor.
Para isso, pedimos as bênçãos a Guru Buda, que nos abençoe, nos mostre o caminho, nos ajude. Para que assim possamos eliminar nossos venenos mentais, expandir nossa mente, nosso amor, viver constantemente em um estado de equilíbrio, harmonia e paz. Pedimos a Guru Buda que nos abençoe. Guru Buda aceita o nosso pedido com um sorriso. De seus 5 chakras, ou seja, da coroa, garganta, coração, umbigo e chakra secreto, se emanam raios de luz que se absorvem em nossos 5 chakras. Branco da cabeça, vermelho da garganta, azul do coração, amarelo do umbigo e verde do chakra secreto. Purificando nossas negatividades, porque a luz branca toca a nossa cabeça, nossa ignorância é eliminada. Desenvolvemos o infinito espaço interior. Porque a luz vermelha toca a nossa garganta, eliminamos o apego e o desejo ilimitado. Desenvolvemos satisfação e concentração. Ao receber a luz azul em nosso coração, eliminamos a raiva, o ódio, o rancor, a tristeza, a ansiedade. Desenvolvemos amor, compaixão, estabilidade interior, paciência, alegria. A luz amarela toca o nosso umbigo, eliminamos a arrogância e a avareza e desenvolvemos assim a humildade e a generosidade. A luz verde toca o nosso chakra secreto, eliminamos todos os medos, a inveja e os ciúmes. Desenvolvemos uma profunda alegria pela felicidade dos outros, o regozijo. E uma determinação e certeza em todas as ações. Inspiro. Expiro. Nos concentramos separadamente em cada um dos chakras e depois em todos eles juntos. A luz branca no chakra da coroa nos traz o espaço infinito e a sabedoria. A luz vermelha na garganta nos traz a satisfação e a concentração, junto à palavra sagrada. A
a luz azul no coração, nos traz o amor, a compaixão, a paciência, a estabilidade interior, a felicidade e a alegria espontânea. A luz azul no umbigo, a luz amarela no umbigo, nos traz a humildade e a generosidade de dar materialmente, de dar amor, de dar proteção, de dar o Dharma, o caminho espiritual. A luz verde no chakra secreto nos traz o poder de realização, a certeza, sem medo ou dúvida, em todas as ações. E o regozijo, a felicidade pela felicidade de cada ser. Inspiro. Expiro. Com os raios de luz que se absorvem em nossos 5 chakras, nossas qualidades são completamente revitalizadas, desenvolvidas e as negatividades eliminadas. Nos reconhecemos neste estado puro. Inspiro. Expiro. No espaço à nossa volta, surgem os outros seres. Nosso pai ao nosso lado direito, nossa mãe do lado esquerdo. Junto a eles, todos aqueles que amamos, aqueles a quem temos atração. Atrás de nós se encontram infinitos seres, todos aqueles a quem somos indiferentes. Na nossa frente, abaixo de Guru Buda, se encontram aqueles a quem temos aversão, assim chamados inimigos. Inspiro. Expiro. Olhamos cada um deles à nossa volta, nos olhos, profundamente,
começando por aqueles ao nosso lado, e vemos como todos eles têm uma profunda intenção, profunda vontade, uma força de ser feliz e de não sofrer, assim como nós mesmos. Mas que cada um deles tenta ser feliz da melhor maneira que pode, guiados pela própria ignorância. Sendo assim, cada um deles sofre e deseja ser livre de tal sofrimento. Sofrimento causado pela própria ignorância, pelo egoísmo, pela raiva, pela inveja, pelos medos. O mesmo ocorre com os seres atrás de nós e com aqueles à nossa frente. Desejamos profundamente que cada um dos seres à nossa volta seja livre do sofrimento, da sua forma mais grosseira até a sua forma mais sutil. Inspiro. Expiro. Desejamos profundamente que cada um dos seres tenha a felicidade e as causas da felicidade, que possa viver sempre em um estado de equilíbrio, de satisfação, com um sentimento puro e sincero de amor, livre de qualquer conflito, em um estado de paz. Desejamos isso, esta profunda e verdadeira felicidade, a todos os seres à nossa volta, sem exceção. Inspire. Expire. De nosso coração, como um reflexo da luz que vem de Guru Buda a nós, se emanam raios de luz, que são da natureza de amor, de sabedoria, que vão a cada um dos seres à nossa volta. Os raios de luz que se emanam de nosso coração se absorvem no coração de cada um dos seres à nossa volta. Aqueles aos nossos lados, atrás e na frente. Levando a cada um deles a satisfação, o amor, a alegria, a sabedoria e, por fim, um estado de felicidade, de satisfação, de paz, totalmente livre do sofrimento. Inspiro. Expiro. Gradualmente, os seres à nossa volta atingem esse estado de grande alegria. Regozijamos profundamente. Isso nos faz sentir plenos. E os raios de luz voltam e se reabsorvem em nosso próprio coração.
Inspiro. Expiro. Sentimos uma profunda alegria pela felicidade de cada ser à nossa volta. Os raios de luz de cada um dos seres se reabsorvem em nosso coração. Experimentamos um estado de plenitude, de alegria, pela felicidade de cada ser à nossa volta. Inspiro. Expiro. Guru Buda à nossa frente, vem em nossa direção. Entra pelo topo de nossa cabeça, descendo pelo nosso canal central e se senta em nosso coração, sobre um assento de lótus, sol e lua. Ao sentar-se em nosso coração, nosso corpo, palavra e mente, muito sutil, se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente de Guru Buda. Experimentamos uma sensação de espaço infinito. De amor, de sabedoria. É um espaço infinito que, porém, é pleno de um sentimento de satisfação, de alegria, um sentimento profundo de amor por todos os seres, por nós mesmos, pelo meio ambiente, pela natureza, por tudo. Inspiro. Expiro. Observamos a nossa respiração. O ar que entra. E o ar que sai. Inspiro. Expiro.
Mantemos a consciência de nossa respiração. Gradualmente, abrimos os olhos, mexemos as mãos. Mantendo a consciência de nossa respiração e a sensação de amor, de felicidade, de um infinito espaço interior. Jetsun lame kutse rabden chin namkar jinle chochur gepadang losan tempe drume sasum drove muse tatu negyurchi. Dessa forma, então, concluímos esta meditação. Na verdade, nós fizemos 2 tipos de meditação. O primeiro é apenas uma meditação na respiração, de forma mais simples. E o segundo é a meditação enquanto uma técnica para nos autoinduzir a um estado de consciência positivo, nesse caso, uma meditação no amor, na equanimidade, no amor, na compaixão e no regozijo, que são as 4 meditações ilimitadas. Então, é desejar a felicidade aos outros, desejar que os outros sejam livres do sofrimento, não ver mais distinção de atração e aversão em relação aos outros e regozijar pela felicidade deles, né? Na verdade, a ordem é um pouco diferente. Primeiro, a gente medita na equanimidade, vendo que não tem diferença entre os seres. Depois a gente na compaixão, desejando que eles sejam livres do sofrimento. Depois no amor, em vez de dar a felicidade. E por último no regozijo, felicidade pela felicidade dos seres, né? Então a gente está autoinduzindo nós mesmos a esses estados de consciência, para que gradualmente a gente consiga fazer com que eles possam surgir de uma forma natural e espontânea. Então essa é uma outra forma de meditação que existe também, no qual nós vamos então nos autoinduzir a esses estados de consciência, para que depois eles possam surgir de uma forma natural e espontânea. Okay? Como a gente pode ver, não é tão difícil assim, né? Na verdade, é muito mais fácil do que a gente pode muitas vezes imaginar. Não precisa fazer a meditação por um período muito longo, pode ser por um período mais curto, agora foram mais ou menos 40 minutos. E a gente pode, dentro disso, fazer por 10 minutos, por 5 minutos, por 15 minutos. Eu prefiro não olhar no relógio no sentido de fazer, quando a gente tem a sensação que, ok, agora está bom aqui, a gente para, né? E tem um caminho que a gente faz também. Dá para unir essa meditação que a gente fez agora, a última, com recitação também. Eu preferi dessa vez não unir com a recitação, porém é possível fazer as preces do refúgio e das 7 meditações ilimitadas. Na verdade, a gente fez a meditação tanto de gerar amor próprio, quanto de... A gente fez primeiro a parte no qual a gente visualizava nós mesmos, os nossos próprios sofrimentos e os raios de luz que vêm aos nossos 5 chakras, purificando as nossas negatividades, revitalizando as nossas qualidades. Isso é uma meditação para gerar amor próprio, no qual a gente gera clareza sobre o que queremos para nós, o que é a felicidade para nós, reconhecemos o nosso próprio potencial. Então isso é uma prática para gerar amor próprio. E depois, visualizando os outros seres, é quando a gente gera equanimidade, amor, compaixão, amor e regozijo. Okay? Então, isso é só um exemplo que, na verdade, a gente fez agora juntos. Essas meditações se encontram nas práticas preliminares, né? A primeira é a meditação que a gente faz quando a gente toma refúgio. A segunda que tem quando a gente gera bodhicitta. E o mais importante não é o que a gente recita, mas é o estado interior que a gente vai gerar. E o que é muito interessante é que através da visualização e da intenção que a gente coloca, é possível gerar uma mente de amor, é possível gerar uma mente de compaixão, porque no final, o que é o amor? É desejar a felicidade. Então, no que eu começo a visualizar os seres e desejo a felicidade, eu estou me autoinduzindo ao sentimento de amor. Quando eu vejo que não tem diferença entre eu e os outros, eu estou me autoinduzindo a um sentimento de equanimidade.
quando eu vou me induzir ao sentimento de querer que os seres não sofram mais, eu estou me induzindo a um sentimento de compaixão. Quando eu gero um estado de alegria pela felicidade dos outros, eu estou me induzindo a um sentimento de regozijo. Então, a gente vai criando familiaridade com esses sentimentos através dessa forma. Okay? Alguém pode dizer, mas isso é meio artificial. Sim. Mas se ficar esperando o dia que vai ter amor e compaixão por todos os seres, nunca vai acontecer. A gente tem que se auto-induzir a este estado para que ele possa gradualmente vir. O conceito de meditação, a palavra meditação em tibetano, gom, ela tem duas formas de dizer a mesma palavra. Tem gom e kom. Kompa e gompa. Gom e kom, a diferença qual é? Um é meditar e o outro é ter meditado, no sentido de familiarizar e ter familiarizado. Meditar quer dizer acostumar, familiarizar. Quando a gente familiarizou, quer dizer que aquilo vem de forma espontânea, aí o processo foi concluído. Não é mais necessário meditar. Não é mais necessário treinar. Aquilo já chegou. Pois o processo é, vamos gerar uma mente, um estado de consciência positivo. Na meditação sempre se tem um objeto de meditação. Qual é o nosso objeto de meditação nas meditações que a gente fez? A gente mudou. Primeiro foi a respiração. Depois passou para ser um sentimento de amor próprio. Depois passou para ser o amor, a equanimidade, o amor, a compaixão, o amor e o regozijo. Então, esse se torna o objeto de meditação. A gente fica nele pelo tempo possível que a gente for e a gente pede a ajuda da visualização, porque a visualização ela direciona a nossa mente. Okay? Então, dessa mesma maneira, existem várias outras formas de meditação também. Um dos aspectos importantes da segunda parte da meditação que a gente fez, aquela dos raios de luz que vem nos nossos chakras, é também o fato da gente reconhecer o nosso potencial, gerar uma identidade baseada nas nossas qualidades, se reconhecer neste estado. Isso também é muito importante, né? Então, na verdade, de uma forma praticamente bastante simples, num tempo relativamente breve, a gente fez muita coisa. Ok? Mas é um processo que, repetindo ele, gradualmente a gente vai fazendo a mudança, vai se tornar cada vez mais fácil e cada vez mais profundo também. Até que um dia a gente não precise mais sentar para meditar, porque tudo isso é natural e espontâneo dentro de nós. Ok? Mas aí a gente vai ter criado o hábito de meditar, porque é muito bom, né? A única coisa que eu digo a única advertência é cuidado cria dependência. Mas é uma dependência boa, então não é um problema nisso. Mas voltando rapidamente, só concluindo, juntando a experiência que a gente fez com aquilo que a gente disse antes, através da meditação, a gente vai estar gerando aquela estabilidade, um refúgio interno, um espaço interior que vai nos permitir estar bem diante das várias situações. Vai nos trazer a nossa própria estabilidade interna e isso vai fazer com que cada vez mais a gente tenha que buscar menos a estabilidade fora de nós. Isso não quer dizer que a gente não vai resolver os problemas, que a gente não vai lidar de uma forma boa com a vida, não é isso. Não quer dizer se desassociar do mundo à nossa volta, mas quer dizer viver ele de uma forma melhor. Ok? Fazer a última dedicação. Nimo dele tsendele Nime kuyan delekshin Nintsen taktu delekpe Koncho sum ki jingilom Koncho sum ki ngodrup tsol Koncho sum ki trashisho. De sol a sol, à noite ou meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas.
gostaria de fazer um pequeno pedido para todos, que é não tentar, mas meditar um pouquinho todos os dias, mesmo quando não der vontade. Porque quando a gente para por um dia, aí para por 3 meses. Então, se a gente vê que tem benefício, tem que fazer. Vai acordar um dia e aquele dia não vai dar vontade? Vai. E o que vai se fazer? Vai se fazer. Aí o que acontece é que quando a gente chega no momento que a gente não quer mais fazer, porque a gente tem aquela vontade, já não estou com preguiça, aí quando entra, começa a meditação, aí vem um prazer. Aí depois não quer parar também. Mas outra coisa, sempre deixe de meditar quando ainda é prazeroso. Não força a barra muito. Não vai no limite depois, porque depois não tem vontade de voltar. Mas é com a constância do dia a dia que isso vai nos ajudar a fazer a diferença mesmo. Okay? Então tentem. No sentido mais do que tentar é fazer. Aí provem mais do que tentem. Eu acho que é a palavra mais correta. Ok? Se vocês verem que funciona, por favor, continuem. Se vocês verem que não funciona, que não serve, que não é bom, que não gosta, seja o que for, tudo bem, aí deixa, esquece. Okay? Mas o fato é, a gente vive hoje numa época de transição, eu vejo um pouco assim, no sentido que, por exemplo, em relação ao budismo, o que a gente está fazendo aqui é novo na nossa cultura. Então a gente precisa colocar um esforço maior, mas quanto mais nós criarmos familiaridade, por exemplo, com a meditação, mais fácil vai ser para outras pessoas poderem meditar também, tanto hoje quanto amanhã. Ok? Então, a gente tem uma responsabilidade diante disso também. Ok? Então, é isso que eu queria pedir a todos. Muito obrigado a todos. E voltamos a que horas? Às 3h30.